Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, a nós vivermos o dia de hoje como que se Cristo voltasse amanhã. Porque enquanto nós temos fôlego de vida, enquanto nós estamos aqui nesta matéria chamada carne, enquanto estamos com os olhos abertos, ainda há uma oportunidade de nós nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, do nosso caminho e retornar para Deus. Porque assim Deus quer que você viva. Assim, meus irmãos, é o desejo do Senhor. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que Deus não quer perder nenhum. Ele quer que todos se salvem. Por isso Ele dá a oportunidade para você escolher aonde você quer passar a sua eternidade. Eu lembro, meus irmãos, quando eu tinha 18 anos de idade, eu ouvi pela primeira vez a palavra de Deus. E ali, meus irmãos, eu levantei minha mão e aceitei Jesus como Salvador. Glória a Deus. E eu creio que Deus, meus irmãos, tem algo em minha vida, em meu lar, em minha família, em minhas irmãs, meus parentes e todos aqueles que ouvirem e crerem no poder de Deus. Eu creio, meus irmãos, que Deus tem algo tremendo. Sabemos que lá no céu, meus irmãos, Deus tem algo preparado para mim, para você, para todos que acreditarem na sua salvação. Deus tem algo preparado lá que os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram, nunca, meus irmãos, subiu no coração do ser humano o que Deus tem preparado lá no céu. Assim diz Paulo, apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2:9: aquilo que o olho não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram e não subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado lá. Aleluia! Oh, meu Deus poderoso, aleluia! E tudo, meus irmãos, está aqui dentro deste pequeno livro, o livro da verdade, o maior livro, meus irmãos, da história da humanidade. Não existe outro livro maior do que esse. Este livro, meus irmãos, se você ler ele, você se entrega a Deus. Se você ler este livro, meus irmãos, ele te ensina como você tem que viver nesta terra para receber a sua salvação naquele dia. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é uma palavra de profecia, é profética. A palavra de Deus, ela é de exortação e de ensinamento, meus irmãos, a nós. Todos que lerem a palavra do Senhor, eles vão, meus irmãos, descobrir os mistérios da salvação. E Deus quer que você descubra hoje, porque diz a palavra do Senhor para nós vivermos o dia de hoje como que se Cristo voltasse amanhã. O maior prazer, meus irmãos, presente, irmãos internauta, na vida do ser humano é ele deitar a cabeça no travesseiro sem se preocupar com o dia de amanhã. Não se preocupe. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você tem a salvação
e não acordar amanhã, você vai acordar na mansão celestial. É este prazer que Deus quer. Muitos meus irmãos nos dias de hoje têm buscado prazeres da carne, prazeres das coisas do mundo, os prazeres, meus irmãos, das festas mundanas, das bebidas, dos jogos, das prostituições, dos pensamentos, das brincadeiras, das piadas malignas. A maioria, meus irmãos, estão buscando bens aqui na terra e preparando uma vida para viver aqui na terra. Mas nós não. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos os mistérios da salvação. Nós sabemos o que Deus quer de nós. Aleluia. E sabemos, meus irmãos, que vai ser triste, vai ser, meus irmãos, terrível a vida daqueles que fecharam seus olhos aqui e acordaram no abismo, no inferno. Você vai nessas igrejas grandes, igrejas, meus irmãos, super poderosas, que tem centenas de membros, milhares de membros. Você não ouve eles falar do inferno. Eles não falam, meus irmãos, em salvação, não falam no inferno. Eles têm medo de perder os seus dizimistas, de perder os seus ofertantes, que dá suas regalias em sua vida. Mas aqui não, irmãos. Aqui nós pregamos de Gênesis a Apocalipse. Não escolhemos, meus irmãos, mensagens para, meus irmãos, pregar. Nós vivemos a verdade. Vivemos, meus irmãos, em Cristo Jesus hoje, como que se Ele voltasse amanhã. Amém? Que Deus dá força a cada um para entender qual é a vontade de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo, glória a Deus, 13. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, verso 13. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Oh, glória a Deus. E de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus, aleluia. Oh, meu Deus poderoso, pode aceitar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A
Deus falando conosco nesta noite. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é pura, ela é santa, ela é fiel e verdadeira. Tudo na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela tem que se cumprir, para, meus irmãos, não voltar atrás a palavra que sai da boca de Deus. Porque, meus irmãos, tudo que foi dito aqui na Bíblia Sagrada, ela vai cumprir na vida de cada um. E eu fico maravilhado, meus irmãos, com as promessas de Deus. Deus tem promessa, meus irmãos, aqui, que nós, meus irmãos, como diz a palavra do Senhor, que nós falamos em Coríntios 2, é uma promessa de Deus para aqueles que se entregarem a Cristo de corpo e alma e espírito. Que lá no céu, meus irmãos, Deus tem um lugar que os nossos olhos nunca viram, os ouvidos do ser humano nunca ouviu, e nunca subiu em nosso coração o que Deus tem preparado lá, irmãos. Maravilha, Deus. É uma recompensa tão grande que todo o dinheiro do mundo inteiro não paga. Não paga. E sabemos, meus irmãos, que é de graça. Jesus pagou o preço por você, Jesus pagou o preço por mim. Deus, meus irmãos, olha lá de cima e vê o ser humano caminhando para o abismo, e Ele começa a se preocupar para salvar o ser humano. O desejo de Deus, meus irmãos, é que todos, desde Adão, desde a época de Adão, viessem a viver diante do Senhor todo momento de sua vida, para que Ele viesse a cuidar, a guardá-lo. Mas diz a Bíblia que eles pecaram e o pecado chegou até nós. Então a palavra de Deus é clara quando ela diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Estavam. Mas e agora, pastor? Não está mais? Não. Aqueles, meus irmãos, que se arrependerem dos seus maus caminhos, aqueles, meus irmãos, que deixarem o mundo das vaidades, dos pecados que oferece, serão, meus irmãos, guardados por Deus, para um dia reinar na mansão celestial. E é tão simples, irmãos, mas Satanás, ele está ao derredor, ele tem lutado, meus irmãos, dia e noite, para que você não venha entender isso. Quantas coisinhas terríveis o diabo coloca no coração, na mente do homem e da mulher, para, meus irmãos, eles não viverem na presença do Senhor. São coisas, meus irmãos, tão mínimas, que naquele dia vai haver um arrependimento muito grande, muito grande. Imagina, meus irmãos, a pessoa fechar os olhos aqui e acordar no abismo. Você sabe o que é o abismo? Você já buscou na Bíblia o que é o inferno, irmãos? Você já buscou a saber o que é viver no inferno? O inferno não tem paz. O inferno, meus irmãos, não tem amor, não tem alegria. Lá, meus irmãos, é só ranger de dentes, sofrimento, dores, sofrimento. Não existe paz lá dentro. Nós vemos, meus irmãos, o que aconteceu com o rico e Lázaro. O homem, meus irmãos, que vivia nas regalias, bilionário, muito rico,
e Lázaro na pobreza. Lázaro, meus irmãos, era um homem pobrezinho, era um mendigo que comia das migalhas que caía da mesa do rico para se alimentar. Ele não tinha o que comer. E diz a Bíblia, meus irmãos, que por muito tempo isso aconteceu. E um dia, meus irmãos, chegou o dia, como chega na vida de todo ser humano, o dia da morte, o dia de desligar, meus irmãos, desta carne, desta matéria que vivemos, e voltar, meus irmãos, ir para a eternidade. Aconteceu na vida de Lázaro. Chegou um dia, meus irmãos, que Lázaro amanheceu morto. Lázaro morreu. E diz a Bíblia, meus irmãos, que os anjos desceram e recolheram ele para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O seio de Abraão, meus irmãos, é um paraíso aonde não existe sofrimento, aonde não existe dor, aonde não existe orgulho, não existe paralítico, não existe cego, não existe mudo. Não, meus irmãos, lá é um lugar, meus irmãos, de paz, de gozo, de alegria. E Lázaro, meus irmãos, que vivia na mendicagem aqui na terra, foi levado para o seio de Abraão. Aí, meus irmãos, passados alguns dias, o rico morreu, porque a morte vem para o pobre e para o rico, vem, meus irmãos, para todos, todos. E diz a palavra do Senhor que ele foi levado para o Hades. O Hades, a Bíblia revela, meus irmãos, que é um lugar de sofrimento, aonde, meus irmãos, a pessoa será queimada 24 horas por dia, será queimado. E ali, meus irmãos, o sofrimento é terrível. Pessoas vão gritar desesperado, pedindo, clamando por Deus, mas não tem como. Quando a pessoa, meus irmãos, não vive na presença de Deus aqui na terra, e pisar, meus irmãos, no inferno, ele não sairá mais. Alguns dizem, meus irmãos, que existe lá um purgatório, que as pessoas caem ali, pagam ali um preço, sofre alguns anos, depois sai e é salvo. Mentira! Quem pisar no inferno não sai mais. Nunca mais terá um sossego. Hoje, meus irmãos, nós saímos daqui, ou chegamos no trabalho cansado, chega em sua casa, deita no sofá e descansa. Alivia, meus irmãos, a canseira do corpo, da matéria. E assim, meus irmãos, que acontece com todos. Mas lá no inferno não terá onde descansar nem um segundo de sua vida. Por isso nós pregamos, meus irmãos, duramente a palavra verdadeira do Senhor. Santifique a sua carne, santifique a sua vida, santifique o seu andar, o seu deitar, o seu levantar, a sua mente. Santifique o seu coração diante de Deus. Viva na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali, meus irmãos, o rico caiu ali, porque o dinheiro dele não poderia comprar a salvação. O dinheiro não compra. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que neste mundo nós não levamos nada, nada levaremos daqui. Daqui só vai as obras em nossas mãos, as obras que fizermos diante de Deus, de boa ou de mal. Porque, meus irmãos, aquilo que nós plantarmos aqui na terra vamos colher.
escolher naquele dia. E tem muita gente enganada, irmãos. Tem muitos milhões de homens e mulheres que estão enganados, enganando a si mesmo, achando, meus irmãos, que Jesus já pagou o preço na cruz, está tudo certinho, não preciso fazer mais nada. Existe uma regra que devemos obedecê-la diante do Senhor, a regra da obediência, da doutrina, da verdade, da palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que o rico lá no Hades, sofrendo, gritando de dor, gemendo, rangendo os seus dentes, ele olhou para cima e viu, meus irmãos, Lázaro passeando do lado de Abraão. Ah, meus irmãos, quando ele viu aquilo, rapidamente ele gritou para Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, mande Lázaro molhar o dedo na água e pingar uma gota na minha língua para aliviar as dores que estou sentindo aqui embaixo. Irmãos, ele era rico, mas não fazia nada pelo pobre. Ele era milionário, mas somente as migalhas que caíam da mesa que ia jogar fora, que Lázaro comia. Então Lázaro, meus irmãos, pagou o preço aqui. Muitas das vezes nós sofremos com tudo neste mundo, não vivemos, meus irmãos, como eles vivem, mas temos um lugar lá no céu para nós morar e viver a eternidade. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que Abraão disse para o rico que não tinha jeito de fazer isso. Jamais há uma barreira entre os salvos e os não salvos. Não tem como passar daqui para aí, nem daí para aqui. Nem que quisermos sair daqui do paraíso, não poderíamos mais, e muito menos vocês sair do abismo. Então, meus irmãos, nós precisamos cuidar da nossa vida aqui na terra. É difícil, sabemos, meus irmãos, que não é fácil. Lutamos, meus irmãos, dia e noite, buscando a misericórdia de Deus em nossa vida, para que Deus venha nos guardar, nos livrar de todo mal e viver uma vida de santidade diante do Senhor. Oh, glórias a Deus! Olha a palavra de Deus, irmãos. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tudo que você vê aí, irmãos, essas empresas milionárias, homens milionários, ricos, tudo ilusão, irmão. O que adianta buscar, meus irmãos, a riqueza da terra e viver, meus irmãos, hoje uma vida na regalia e amanhã ser condenado no abismo para a eternidade? Não adianta, não compensa, meus irmãos, é tudo ilusão. Um dia, meus irmãos, eu preguei que lá, meus irmãos, no deserto, a pessoa, meus irmãos, quando está no deserto, mesmo que ele não tem sede, ele sente sede, porque é muito quente durante o dia. E ali, meus irmãos, naquela canseira, eles olham lá adiante e vê, meus irmãos, uma represa de água. Está entendendo, irmãos? É apenas uma miragem, mas ele vê que a água, ele corre para lá desesperadamente, mas quando chega lá não tem água nenhuma, é areia,
é uma miragem. Então, meus irmãos, essas riquezas, essas coisas que nós vemos aqui na terra, é apenas uma miragem para te enganar, para que você desanima da sua salvação. Eu ouvi, meus irmãos, um testemunho agora, um pastor expulsando um demônio, e o demônio, meus irmãos, riam deles, porque eles não conseguiam enxergar lá em cima. E ele dizia desta maneira: vocês são ignorantes, vocês não sabem o que está por vir. Deus já saiu dos céus, olha, Deus já saiu dos céus com os anjos, Ele já está por lado de fora, aguardando para ordenar a Jesus para buscar o seu povo. Mas vocês são ignorantes, miseráveis, vocês não veem isso. Irmãos, você pode acreditar num negócio desse? O demônio sabe, porque ele vê tudo. Ele sabe. Deus. E eu acredito, meus irmãos, que Deus já está, meus irmãos, para dar a ordem para Jesus buscar o seu povo. Porque tudo na Bíblia, meus irmãos, já aconteceu. Tudo já aconteceu. Terremotos, maremotos, enchente em vários lugares, destruições. O mar, meus irmãos, se avança para dentro da cidade e acaba com tudo. Furacões, guerras, rumores de guerra, pestilência, enfermidade maligna que matou milhões de pessoas nesses últimos 2 anos. São sinais de Deus. Sinais, irmãos, para que nós venhamos se arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados diante dEle, e alcançamos a misericórdia da salvação. Oh, meu Deus poderoso, tem misericórdia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas, aleluia, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirados, sabendo de quem o tens aprendido. Temos que saber que aprendemos a viver desta maneira de Deus, não foi do homem. Foi Deus que ensinou, irmãos. Nós fugirmos das coisas do mundo, fugir, meus irmãos, das vaidades, dos desejos malignos, diabólicos. Foi Deus, meus irmãos, que nos ensinou a correr aos pés de Jesus Cristo para viver uma vida em espírito e em verdade diante dele. Mas o que estamos vendo nesses últimos dias, meus irmãos, é a falsidade, a mentira, o engano. Irmãos, tem pessoas que estão pregando o evangelho em pecado, pastores, meus irmãos, que pregam, que oram, mas, meus irmãos, estão no adultério, estão, meus irmãos, vivendo a carnalidade neste mundo, comprando, meus irmãos, até mesmo apartamento em beira de praias, com dinheiro da igreja. Deus, meus irmãos, vai cobrar isso naquele dia. Quantos serão pegos desapercebidos? Mas, Senhor, eu orava, eu expulsava o demônio, eu falava em línguas estranhas, eu fazia visita, mas também vivia as regalias que o mundo oferece. E nós sabemos, meus irmãos, que a prática da carnalidade das coisas da terra irão condenar o ser humano. Irão, meus irmãos. Não adianta tentar enganar a si mesmo.
Não adianta, não adianta. Oh meu Deus poderoso, aleluia. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábios para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Conhecemos as letras, meus irmãos, da verdade. Conhecemos. Muitos, meus irmãos, sobem no altar e pregam uma palavra que chega a estremecerem. Mas são, meus irmãos, palavras de teologias. São, meus irmãos, práticas. Eles praticam 30 dias, 40, 50, 60 dias, para depois pregarem. Não adianta, irmãos. Quem faz a obra não é o homem, é o Espírito Santo. Aqui nós oramos, meus irmãos, no altar. Depois da oração nós buscamos um versículo a pregar. Aleluia. E quanta palavra teu Deus tem dado. Quantas palavras de poder Deus tem dado, meus irmãos. Oh meu Deus poderoso. Eu tenho postado no canal do YouTube, irmãos. Não ganho nada para isso. Não. Mas sim, meus irmãos, para que todos venham ouvir e entender a vontade de Deus, que o que nós pregamos aqui, nós vivemos em nome de Jesus Cristo. Deus sabe aonde eu coloco meus pés. Deus sabe o meu deitar, o meu levantar, irmãos. Aleluia. O homem santo de Deus, meus irmãos, ele tem que saber o que ele ouve, ele tem que saber o que ele fala, tem que saber o que ele vê, tem, meus irmãos, que saber o que ele pensa. Nem tudo que desce no nosso intelecto, meus irmãos, podemos, aleluia, oh glória a Deus, nem tudo que desce no intelecto podemos lançar para o coração, porque, meus irmãos, sabemos que somente as coisas do nosso Deus é que podemos lançar para dentro do coração. Amém? Amém. Oh glória a Deus. Que Deus abençoe aos meus irmãos presentes, irmãos internautas que acompanharam. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua casa, sua família. Que a bênção de Deus permaneça em suas vidas. Amém? Deus abençoe a todos. Deus guarda. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.